Olá, estudantes do 8º ano. Nesse vídeo, vamos conversar um pouco sobre um gênero textual que vocês com certeza já conhecem. Vamos falar sobre a reportagem. Na língua portuguesa, quando nós falamos em gênero textual, vocês podem pensar que a gente tem aí uma diversidade imensa de textos e cada texto tem algumas características específicas. Essas características, que nós chamamos de elementos composicionais de um determinado texto, é o que define se esse texto vai ser uma reportagem, uma notícia, um conto, um fragmento de romance, uma poesia. Então, esses tipos de textos nós chamamos de gêneros textuais, né? E cada gênero textual tem suas próprias especificidades. Então, parabenizo a todos por estarem aí, prestigiando a videoaula. Espero que estejam com todos os materiais de vocês já organizados e vamos começar. Vamos ver aqui quais são os nossos objetivos. Então, a gente pensou aqui que a ideia principal consiste em compreender a estrutura do gênero textual, reportagem, considerando marcas linguísticas que contribuem para a coerência e a coesão textual. Você sabia que os animais podem auxiliar o ser humano a manter o bem-estar mental e físico? Opa, temos aqui uma provocação, né, um questionamento para a gente já ir se inteirando do que está por vir, do assunto que vamos discutir. Então vamos para a leitura. Observem aqui o título da nossa reportagem. Terapia com cães pode ajudar no aprendizado de estudantes, aponta estudo. Pesquisa feita nos Estados Unidos sugere que a interação humano-animal tranquiliza os alunos, faz com que eles lidem melhor com o estresse e favorece habilidades cognitivas. Redação Galileu, 16 de maio de 2021. Então, observem que interessante esse texto, essa reportagem que foi selecionada para as nossas reflexões desse momento. Habilidades cognitivas, quando vocês virem a palavra cognição, cognitivo, vocês pensem assim que se refere a uma parte ou várias partes, digamos assim, do nosso cérebro. O nosso cérebro ele tem o aparato cognitivo, que se refere ali aos locais nos quais nós vamos aprendendo as coisas, vamos armazenando, vamos assimilando, vamos fazendo correlações até assimilar todos os conceitos e construir uma nova estrutura cognitiva. Então, cada aprendizado, a cada vez que nós aprendemos alguma coisa, a gente constrói uma nova estrutura cognitiva. Então, quando a gente diz aqui que favorece habilidades cognitivas, são as habilidades do intelecto, ou seja, a pessoa fica mais propensa para o aprendizado e para desenvolver aí as suas funções intelectuais. Continuando então aqui comigo, vamos lá. Para universitários em crise, a melhor forma de combater o estresse pode ser simples: um cachorro. A conclusão é de um artigo escrito por professores da Universidade Estadual de Washington, nos Estados Unidos, e publicado no periódico A Era Open, da Associação Americana de Pesquisa Educacional, na última terça-feira, dia 11. O estudo acompanhou 309 estudantes que participaram, durante um mês, de programas focados em terapia com cães. 6 semanas depois que as atividades foram encerradas, os pesquisadores notaram uma melhora na função executiva do cérebro de alunos sob maior risco de problemas de aprendizado e saúde mental. A professora Patrícia Pendry, uma das autoras do artigo, explica que a função executiva contempla elementos necessários para o planejamento, a organização, a concentração e a memorização. Todas são habilidades cognitivas importantes para o sucesso na universidade. Observa em nota. A pesquisa também revela que programas de terapia com cães podem melhorar as habilidades de pensamento e planejamento de alunos estressados de forma mais eficaz do que programas de gerenciamento de estresse, com abordagens tradicionais. Essa última estratégia costuma seguir os moldes de uma aula teórica. Os estudantes escutam um especialista, assistem aos slides e fazem anotações sobre como dormir melhor, estabelecer metas ou lidar com o estresse e ansiedade.
Apesar de serem assuntos importantes, diz Pendre, não necessariamente eles geram bons resultados. Parece que os alunos enxergam esses programas como outra aula, que é exatamente o que faz com que eles se estressem. E aí a gente tem aqui, né, um fragmento entre parênteses. Observem que dentro desse parênteses nós temos ali o sinal de reticências, o que nos indica que uma parte, um fragmento do texto foi omitida, foi extraída, né? Então o texto não está aqui na íntegra, né? Então sempre que eu preciso de extrair, de tirar um pedaço do texto, eu tenho que marcar isso para o leitor saber que não está ali uma parte, talvez um parágrafo, talvez uma frase, duas. E de que forma que eu faço isso? Utilizando ali o parênteses e as reticências dentro dos parênteses, né? Observem também aqui, nesse último parágrafo que acabamos de ler, que nós temos apenas o último nome ali da especialista, Pendre, né? Então, é comum que num texto jornalístico, num primeiro momento, sim, é utilizado o nome por extenso inteiro do especialista, da pessoa que está contribuindo com aquela reportagem. Agora, num segundo momento, não é necessário mencionar o nome inteiro da pessoa, senão gastaria ali um volume muito grande, né, de palavras sobre o papel ou sobre a tela, sobre o ambiente virtual onde estiver sendo veiculada a reportagem. Então, pode ser perfeitamente ali plausível utilizar apenas o último nome, o último sobrenome, né, da pessoa ali que está contribuindo, do especialista que está contribuindo com a reportagem. Então, viram que interessante, né? Então, a gente trouxe um assunto aí bem bacana para as nossas reflexões, né, e que vale a pena a gente agora aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Então, vamos entender primeiro a questão da estrutura de um texto jornalístico, tá? Então, vocês viram ali que nós temos ali o título, que também pode ser chamado de manchete, né? E como que é pensado esse título que a gente chama de manchete dentro de um texto jornalístico? Então, geralmente, é escrito em letras maiores que o restante do texto. Tem por objetivo atrair a atenção. A frase tem que ser concisa, sem pontuação final. Então, vocês têm aqui, né, um título, uma manchete que foi pensada ali de uma forma bem resumida, né? A pessoa que vai escrever ali, o jornalista, o repórter, o pesquisador, enfim, quem vai produzir o texto, tem que realmente escolher algumas palavras que chamem a atenção do leitor e que, de certa forma, sintetize, que traga ali um resumo do todo que será abordado, do assunto que será abordado, né, ao longo daquele texto. Então, aqui, nesse caso, a manchete é: terapia com cães pode ajudar no aprendizado de estudantes, aponta estudo. Também nós temos o que chamamos de linha fina. Então, a linha fina, ela complementa o título principal. Possui fontes diferentes em destaque, menor que a manchete. Então, observem que logo após a manchete, né, a manchete tem como característica utilizar ali as letras com um tamanho maior que a linha fina, né? Logo após isso, a gente tem ali a linha fina que tem letras de tamanho menor que a manchete, mas são informações importantes e que vão complementar a manchete e vão complementar o título. Então, aqui nós temos, né, a pesquisa feita nos Estados Unidos sugere que a interação humano-animal tranquiliza os alunos, faz com que eles lidem melhor com o estresse e favorece habilidades cognitivas. Também, ainda com relação à estrutura, nós temos o que é chamado de lead, como estrutura de um texto jornalístico. A lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes. Portanto, o lead pode ser considerado uma espécie de resumo. Então, observem aqui que nesse resumo, geralmente o leitor fica sabendo de alguns elementos importantes para esse tipo de gênero textual. Por exemplo, ele precisa saber onde os fatos aconteceram, o que aconteceu, com quem, né, quem são as pessoas que estavam envolvidas na situação ou que contribuíram para refletir sobre aquela situação, né? Então, são alguns elementos. E quando, né? Quando aconteceram. Geralmente, essas informações estão ali no lead, que é esse parágrafo inicial da reportagem, né? Então, observe aqui o exemplo. Para universitários em crise, a melhor forma de combater o estresse pode ser simples: um cachorro.
A conclusão é de um artigo escrito por professores da Universidade Estadual de Washington, nos Estados Unidos, e publicado no periódico A Era Open da Associação Americana de Pesquisa Educacional na última terça-feira, dia 11. Então, observem aqui que nós temos várias informações importantes, sobre onde, quando, quem, o que aconteceu, que realmente cativam, motivam, sensibilizam o leitor para fazer a leitura na íntegra da reportagem. E o corpo do texto, Tem que ter um corpo, desenvolvimento do texto ali, sem perder de vista o que foi apresentado no lead. Então, nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Então, nós temos ali no desenvolvimento, no corpo do texto, a divisão em parágrafos. Então, muitas vezes se divide o texto ali em parágrafos e ali vai se acrescentando informações necessárias e informações que são possíveis o leitor correlacionar com o que foi apresentado na manchete para entender melhor o que foi que aconteceu. E vamos para a nossa atividade, a nossa primeira atividade aí para aquecer as estruturas cognitivas de vocês. Então, nós temos aqui mais um fragmento da reportagem, Vamos ler aqui. A pesquisa também revela que programas de terapia com cães podem melhorar as habilidades de pensamento e planejamento de alunos estressados, de forma mais eficaz do que programas de gerenciamento de estresse com abordagens tradicionais. Essa última estratégia costuma seguir os moldes de uma aula teórica. Os estudantes escutam um especialista, assistem aos slides e fazem anotações sobre como dormir melhor, estabelecer metas ou lidar com o estresse e ansiedade. Agora vamos para a nossa pergunta. Então vamos prestar atenção aqui no enunciado que nós temos que interpretar. Segundo o trecho, qual é a melhor abordagem para auxiliar no gerenciamento de estresse? Comente. Então, um tempinho para vocês desenvolverem a habilidade escrita, podem escrever aí 2 ou 3 frases para dar conta de responder a nossa primeira atividade e tornar aí o cérebro de vocês mais enriquecido cognitivamente.
Voltando então, pessoal, vamos verificar aqui uma sugestão de resposta, não quer dizer que a que vocês elaboraram esteja equivocada, né? Aqui nós temos uma proposta para pensar uma possibilidade de resposta. Se vocês escreveram algo semelhante ao que eu vou apresentar aqui, com certeza acertaram, tá? Então, para a pergunta, né, segundo o trecho, qual é a melhor abordagem para auxiliar no gerenciamento de estresse? Nós temos ali que a melhor abordagem é a que utiliza os cães, pois, de acordo com o trecho, a abordagem tradicional é como se fosse uma aula, que torna-se estressante, né? Se escreveram algo semelhante a isso, parabéns, acertaram. Vamos continuar aqui as reflexões, continuando então as leituras agora sobre coesão. Vocês com certeza já ouviram falar em coesão textual, vamos entender melhor como que funciona isso. Então, todo texto é uma espécie de tecido que possui seus nós, suas ligações. A tessitura textual é feita por elementos que estabelecem relações lógico-semânticas entre as partes de um texto. Quando há mais de um argumento, é preciso que se faça a conexão entre eles por meio de elementos de coesão. Estes elementos vão ser chamados de conectores ou conectivos, né? Então, como que funciona isso na prática? Quando a gente diz que estabelecem relações lógico-semânticas, quer dizer que os conectivos, eles ajudam o leitor a interpretar melhor a intencionalidade do escritor ao produzir aquele texto, né? Então, eu posso utilizar vários conectivos, como as conjunções, né? Nós podemos pensar numa conjunção adversativa, por exemplo, porém, no entanto, todavia, contudo, né? Sei lá, os estudantes estavam estressados, vírgula. Contudo, foi proposto que adotassem um cão para reduzir o estresse, né? Ou, no entanto, foi proposto que adotassem um cão para reduzir o estresse. Então, nós temos esses no entanto, contudo, são conjunções que funcionam como conectivos e que atribuem ao texto uma maior coesão. E aí o texto fica com mais clareza para o leitor entender, né? Então, a coesão em um texto pode ser feita de diversos modos, né? Por retomada, por substituição, por omissão, por conjunções e lexical. Vamos observar aqui um exemplo, né? Então, pesquisa feita nos Estados Unidos sugere que a interação humano-animal tranquiliza os alunos, faz com que eles lidem melhor com o estresse e favorece habilidades cognitivas. Perceba que o substantivo alunos foi substituído pelo pronome eles, fazendo com que não ocorra a repetição de palavras, né? Então, ao invés de repetir os alunos novamente, substituiu-se pelo pronome eles. Isso atribui maior coesão ao texto, ok? Então, vamos para a nossa segunda atividade. Eu vou deixar vocês lerem e interpretar esse enunciado, né? E vocês vão responder aqui. O elemento coesivo também utilizado no texto, exerce qual função? Qual é a função do também? Se o retirássemos, a reportagem teria seu sentido prejudicado? Comente. Um tempo para essa atividade.
Então, pessoal, retornando, né, o também adiciona uma outra revelação da pesquisa, sendo assim um elemento de coesão. Se retirássemos essa adição, a reportagem teria seu sentido prejudicado em parte, uma vez que não informaria que a pesquisa tem outros resultados, não somente um, né? Então, também adiciona essa informação. Então, nesta aula, nós lemos uma reportagem, relembramos da estrutura do gênero, analisamos os elementos de coesão que auxiliam na sequência do texto. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço imensamente a participação e até breve.